Pois é, e a Olho d'Água surgiu aí também como mais uma coisa, né, que a poesia trouxe, porque eu me tornei amiga do Frank, né, nós começamos aí uma relação de amizade a partir da publicação do meu primeiro livro. E o Frank foi que me levou para a Penalux, né, que foi a editora que publicou o Mural de Nuvens para Dias de Chuva, meu primeiro livro em 2018, um ano depois do festival. Então aconteceu as coisas assim, tudo muito recente, mas aconteceu tudo muito rápido também. E aí nós começamos a ter essa relação mais próxima por causa disso, né? O Frank trabalha na mesma escola que eu trabalhava na época, só que eu trabalhava de dia, ele trabalhava à noite, e aí a nossa gestora colocou a gente em contato porque sabia que a gente gostava, né, da mesma coisa que a gente escrevia, e a partir disso a gente não se largou mais, né, assim. Então é um amigo muito querido, muito amado, e um parceiro, né, um parceiro maravilhoso. O mercado editorial não é fácil para ninguém, ainda mais para as editoras iniciantes, as editoras pequenas, é tudo muito caro, tá? Então, o desafio maior era conseguir fazer com que essas nossas ideias fossem possíveis financeiramente e que os nossos livros tivessem uma circulação mínima, né? Pelo menos para o retorno que a gente estava querendo para que a gente pudesse continuar animado, né? Então, assim, os nossos livros, eles são feitos em casa, né? Somos nós que fazemos os livros. E assim, tem os recursos também, são recursos que a gente tira do nosso bolso. Tem um tempo para fazer esses livros que a gente tem que fazer de noite, às vezes de madrugada, final de semana, porque eu tenho uma vida muito corrida, né? Eu sou professora o dia inteiro, sou mãe, sou dona de casa, uma série de coisas. O Frank também trabalha o dia inteiro, tem outras coisas, né? Outras atividades. Então, assim, tudo isso era desafio. Dinheiro, tempo, conhecimento, né? Porque você precisa ter conhecimento em relação à editoração, design gráfico, em relação a material, né? Fazer um livro requer muito estudo também, não é uma coisa muito simples. A gente não queria fazer de qualquer jeito também. A gente está começando e a gente continua estudando, né? A gente continua querendo aprender mais para fazer melhor, né? E tudo isso de maneira com que esse livro tivesse um preço acessível para que ele pudesse circular, né? Porque a nossa intenção é que a gente consiga pagar as nossas contas, né? Os livros consigam se pagar, mas que tenha um preço onde as pessoas também possam adquirir de uma maneira tranquila, né? Porque a gente sabe que as coisas não são fáceis. Aí nós, até hoje, já publicamos 3 livros, tivemos 3 publicações, né? Que foi o Fotogramas, que foi o primeiro, que foi o livro do Frank, que teve assim uma recepção muito bacana, o nosso primeiro livro, então a gente ficou bem feliz, né? O Frank, ele tem muitos leitores no Brasil inteiro, então assim, todo mundo deu maior força, e aí a gente ficou bem animado depois da publicação do Fotogramas, né, que é o livro de poesia do Frank, e aí depois nós tivemos o meu também, foi em 2019, primeiro semestre. E aí publicamos o meu livro, que foi o Transito, né, um formato completamente diferente do Frank, tá? A gente utilizou serigrafia, né? E aí tive que aprender a fazer, e não é fácil, a coisa toda. E assim, de uma maneira que pudesse ser barato, mas que tivesse um charme, que fosse uma obra de arte, né? Também. Uma das nossas alegrias foi que em 2020, no final de 2020, apesar da pandemia, apesar de todos os problemas, né, que a Covid-19 trouxe aí pra gente, né, dessa tragédia toda, a gente conseguiu publicar o livro do poeta Celso Borges, que a gente ficou bem nervoso e bem feliz,
né, com essa parceria com o Celso, né, quando o Celso manifestou o interesse de publicar pelo Olho d'Água, a gente ficou bem animado mesmo. E aí a gente fez, né, juntos um projeto para os Pequenos Poemas Viúvos, que é um livro de poemas do Celso, e esse azulzinho lindo aqui, tá? E que também teve uma recepção muito, muito grande, muito calorosa, muito querida, né, das pessoas, e que a gente ficou bem feliz. E assim, são tiragens pequenas, porque como somos nós que fazemos, não tem como a gente fazer grandes tiragens, então a média é de 120 exemplares. O de Celso teve uma tiragem maior, 200, e foi um livro que, por conta da quantidade de poemas, foi um livro maior também, no volume de poemas. Então, e por causa da pandemia, a gente fez parte do processo dele numa gráfica, né? E aí a gente percebe como a coisa encarece mais, né? Então a gente realmente teve que pensar bastante sobre como esse livro seria. Então uma parte a gente fez na gráfica, outra parte a gente fez em casa, né? Mas o resultado foi bem feliz mesmo, ficamos alegres. O que a gente pensa com Olho d'Água, né? Por exemplo, o papel social de se ter uma editora no Brasil hoje, né? É que faça o livro circular, né? É que possibilite a leitura, né, para um maior número de pessoas, e que faça com que esse livro seja visto não só como um objeto onde tem um texto e que o importante é o texto. Num contexto hoje onde a gente tem a internet, e-books, né, que também é um suporte muito bom, né, por poder democratizar mais a leitura, mas é uma relação diferente, né? Então a gente pensa que fazer livros hoje no Brasil é um ato de resistência, né? É fazer com que a arte resista, né? E é isso que a gente quer, é que a gente possa colocar esse livro para circular, que a gente consiga fazer com que esse livro seja visto também como um objeto artístico, como um objeto que ele deve ser cuidado, que ele deve ser partilhado, né? E que é um objeto que faz com que a gente consiga pensar o mundo de uma maneira diferente, de uma maneira menos descartável, digamos assim, né? Se colocarmos em relação à velocidade, né, que esse mundo hoje nos impõe, né? Se você lê um livro e guardá-lo na sua estante, né, e passar pela estante, olhar ele lá, ele lhe confere uma relação diferente com a leitura, com o texto, com o próprio livro, né, e com a ideia de conhecimento e de arte. E assim, uma mensagem para aquelas poetas que estão começando agora, acho que a única coisa que eu posso dizer é que é para seguir, continuar escrevendo, continuar lendo, ler sempre, né? Acho que a leitura é fundamental mesmo, né? Meus alunos que às vezes pensam, né, e falam que é conversa de professora, mas não é conversa de professora, é conversa de quem sabe que quem lê tem a possibilidade de enxergar o mundo de uma outra maneira e fazer com que a vida de todo mundo seja diferente, seja um pouco melhor, né? Ou seja menos pior. E assim, pensar, né, que a gente pode fazer o impossível, né? E tentar construir caminhos para esse impossível, para que esse impossível aconteça. E quem dá isso para a gente é a arte, é a literatura, é a imaginação. É a imaginação que nos compele ao impossível, né? Então, a minha sugestão é que a gente tem que ler sempre, porque ler
é ouvir o que o outro está dizendo também, né? Então a leitura é isso.